Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Resiliência Cast, o podcast que traz histórias verdadeiras de pessoas que se transformaram para você poder pegar os conceitos e colocar em prática. Toda vez eu abro esse podcast falando, não adianta só você escutar e não colocar em prática. Então qualquer informação que você pegar aqui, aprendizado, usa isso. Serviu para você, replica. Que seja um exército do bem, que a gente possa contribuir, se tornar mais resiliente e alcançar o tanto que a gente quer. Compartilha, segue, manda feedback, comentários. A gente está aqui disponível nesse podcast que a gente tanto gosta. E hoje eu trago uma pessoa que muitos amigos em comum, eu frequento já, e vocês já vão saber quem que é, a empresa que ele criou há muito tempo, e a gente foi se conectando através de amigos em comum. E eu acho que é uma aula de empreendedorismo, uma aula de resiliência, que é o que a gente vai falar aqui. Então seja muito bem-vindo, Bruno. É um prazer estar aqui com você, que a gente possa contribuir na vida das pessoas e fazer o melhor para que elas alcancem seus sonhos. Que honra, que introdução. Obrigado, meu amigo. Obrigado, honra é minha estar aqui, que é isso. Tá. Quantas das suas pessoas gostariam de estar aqui nesse microfone? É uma honra minha. Obrigado pelo convite. É isso aí, a gente abre essa audiência do Resiliência para você. E eu sempre começo esse podcast fazendo uma pergunta que todo mundo tem dúvida, né? Uma das maiores perguntas que a gente recebe no Resiliência Humana é a dúvida das pessoas de quem elas são. Né? E eu sempre digo, eu sou Robson Alberto Amushi, filho de Alberto e Udete, libaneses, italianos, portugueses, escravos índios, que depois de muitos acontecimentos, muitas adversidades, não perdeu seus valores, a honestidade, a alegria, a honestidade, a fé, a família, a saúde, valores bem definidos. Sou casado com o Jade, tenho 2 filhos, o Rafael e o Rodrigo, e ajudo as pessoas a se encontrarem, ter mais abundância, estar a serviço da vida através do que eu tenho de melhor, meu positivismo e de experiências ruins que me tornou muito resiliente. E eu pergunto, quem é Bruno Van Elk, que está aqui na nossa frente? Olha, da onde ele vem, qual que é a história dele? Se apresenta aí da sua maneira, que eu acho que é muito mais original para as pessoas te conhecerem. Sabe que dessa apresentação você falou tanta coisa aqui que eu me identifiquei, que talvez eu nem lembrasse, eu nunca tinha parado para perceber. Meu nome é Bruno Van Elk, eu tenho 41 anos de formação, sou economista. Trabalhei durante 22 anos dentro do restaurante do meu pai, que tem 40 anos no mesmo lugar. Pode falar o nome? É a Cervejaria Munique, aliás, Biergarten Munique. Ele evoluiu agora o nome, que já que é um restaurante tradicional alemão. E agora ele está fazendo muito sucesso, ele vai vir aí também. Virou fenômeno das redes sociais, principalmente por conta do carisma dele, principalmente por ser uma pessoa muito amada por todos. Acima de tudo, alguém que me passou muitos valores mesmo. E eu sou capaz de lembrar coisas da vida que ele me passava e que eu sentia vergonha até de ter proposto alguma coisa para ele. Eu deixo uma frase na minha rede social que acabou ficando um clichê, nasceu de um podcast como esse, de um papo que eu tinha. Sempre tem um recorte bom que é: só existe uma profissão no mundo, vendedor. Então eu me considero um vendedor. Quem é do comércio, que é um pequeno empresário assim como eu, quem é do comércio, portas abertas para receber pessoas, nada mais é do que um vendedor. A gente tem que vender todos os dias. E a gente é vendedor o tempo todo, na vida inteira, né? O tempo todo, a gente tem que se vender. Não importa o quão competente você é, se você não se vender. E o se vender não apenas para o lado comercial. Né? Se a gente está falando aqui, né, do título desse fenômeno que você criou, que é a resiliência humana, a gente não consegue se ligar por muito tempo com pessoas que elas não são leais, que elas não são transparentes, que elas não são verdadeiras, né? E aí depois, outro dia, eu falei uma frase também num outro podcast que é assim: a verdade vende. Eu faço, todas as vezes que eu fiz alguma apresentação, eu faço elas sem slide. Porque eu estou indo lá contar alguma história de algo que eu passei, fiz e concluí, que talvez isso possa inspirar alguém. A sua verdade. Para isso eu não preciso decorar um texto, não é uma fórmula. Eu não precisei elaborar o que eu preciso convencer os outros. É a contação de história. Mas sou filho de alemães, então são pessoas tradicionalmente muito certinhas. Tem um lado meu mais de toque que meu pai. Naturalmente os alemães eles são pessoas mais frias assim. Hoje meu pai casado com uma mulher sensacional já há mais de 20 anos, a Margot, que é uma cearense nata. Ela já veio aqui passar na minha salinha. A Margot ela é maravilhosa. Você sabia que era ela ou não? Depois que eu fui fazer a ligação, quando ela chegou aqui, eu não sabia. Ela é incrível.
E ela, tem anos que ela chega, ela olha pro meu pai e fala assim, é teu filho, você não vai abraçar ele? Cadê o eu te amo? Aí meu pai vem todo duro assim, eu te amo, filho. Ela, não, vai de novo, pode dar um abraço nele dizendo que ama ele. Então, eu venho de uma criação de muito carinho, de muita honestidade e principalmente de gente muito trabalhadora, né? Eu tô no comércio, eu hoje sei ser um vendedor, porque meu pai abria e fechava o restaurante no shopping, história de qualquer pequeno empresário, né? Começou anos 80, ali com 23 anos, nesse restaurante que ele está hoje. Abre 7 dias por semana dentro de um shopping. Não tem como fugir. Então, se eu quisesse ver o meu pai de dia de semana, assim, era mais fácil eu ir até o shopping, que aí depois eu ia no fliperama e tudo mais. Mas ele, desde pequeno, ele me ensinou o que era o trabalho. Ó, é daqui que vem o dinheiro que a gente vai viajar, que a gente compra um negócio, que paga a sua escola. Então, eu comecei a trabalhar com ele muito cedo. Aos 12 anos é quando eu tinha realmente a frequência de trabalhar lá com meu pai. A gente vai entregar a idade junto aqui. Não tem problema. Mas que era o seguinte, não existia cartão de débito, não existia cartão de crédito. Era cheque. O restaurante lá, quando tem um evento, tem um espaço de eventos ali que é o Expo Center Norte, toda vez que tem uma feira grande lá, o restaurante enche demais. Ao ponto de chegar a fazer quase 2.000 refeições em um único sábado. Então é muita gente que entra. Então, você imagina que esse volume todo de gente que não tinha, na época, cartão de crédito e débito, entrava um calhamaço de cheque desse tamanho. Meu primeiro emprego, né, lá com meu pai, eu ia lá, eu pegava os cheques, eu tinha que entregar. Tem gente que não sabe o que é isso, tá? Na nossa época era um cheque que tinha que pôr nominal, colocar a conta atrás. Esse era o meu trabalho. Então o que meu pai exigia? Ele falava assim, ó, eu preciso de 3 somas de todos esses cheques que o valor bata. E era aquela calculadora com a bobina. Saía o papelzinho, igualzinho meu pai na 25 de março. E aí eu tinha que fazer isso. Aí eu pegava todos os cheques, o primeiro carimbo era o cruzador, somente para depósito na conta do favorecido. Depois tinha o nominal, porque se por um acaso esse cheque fosse roubado, alguém não podia descontar ele. Então, colocava lá, Munique Deutsche Delikatessen Lanches Limitada, que é a razão social do restaurante do meu pai até hoje. E a gente virava ele do lado de trás, tinha número de agência e conta. Então, a gente molhava o dedo, lembra? São coisas que não existem mais. Não existe mais. E depois ainda veio o cartão de crédito. Você lembra que você tinha que colocar o cartão de crédito no papel carbono e pedir autorização? Hoje a gente chega com o celular ali perto, nem senha digita mais. Foi assim que o Bruno começou. Foi assim que o Bruno começou aos 12 anos. Eu acho que o maior valor disso, né? Sem nenhum sensacionalismo. Meu pai trabalhava lá, dono de um restaurante, nada exorbitante, mas também com uma vida muito boa. Eu sempre tive tudo do bom e do melhor com ele, mas ele sempre fazia questão de fazer eu ir lá, tanto para ter mais tempo com meu pai, ele não tinha estrutura para largar o trabalho, até hoje ele é daquele cara que ele não confia em nada, em sistema. Não, o sistema não, ele não funciona. Ele é assim até hoje, então para eu ter mais momento de pais e filhos e para eu aprender sobre o ofício do meu pai, do que era ser um empresário, e da onde saiu o nosso dinheiro, eu ia para lá todos os dias de táxi, trabalhava lá com ele aos 12 anos, depois o meu pagamento acabava, eu levava para o banco. Depois eu evoluí rapidamente, eu fazia o depósito, depois eu comecei a pagar as contas. As contas, cada uma delas, você pegava a duplicata, que chamava, né? Que hoje é o boleto, pegava a duplicata e o banco tinha que fazer aquela autenticação. Eu tinha que voltar para o escritório. Eu passei por tudo isso. Parece que você está falando da minha infância. Eu acho que era a realidade de todo mundo ali de anos 80 e 90. Meu pai era da 25 de março, foi um dos maiores atacadistas, o final da rua 25 de março, tem o nome do meu tio, do meu avô. Meu pai é vivo ainda e tá lá, mas eu ia lá para passar tempo com o meu pai também. Eu ficava pulando era muitos galpões com muito tecido, eu ficava pulando de tecido em tecido e ficava lá também brincando na maquininha de bobina, ali que meu pai me ensinou e eu comecei a gostar da matemática, né, também de tirar nota, finanças, e foi muito legal essa minha passagem, parece que E Robson, pensa numa coisa, a gente infelizmente... E ali que veio os valores, né? E olha só, falando de resiliência aqui, parece que a gente regrediu em muita coisa, e eu te explico o porquê. Deixa de lado termos que são ruins, mimimi e tudo mais. Não é para isso que eu tô querendo dizer aqui, mas olha como a gente perdeu algumas coisas. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu adorava ir lá pro restaurante do meu pai, porque tinha um shopping, aí às vezes eu fazia alguma coisa pro meu pai, eu podia comprar um brinquedo, eu ganhava a ficha, que não era cartão, a ficha, que era a mesa da Telesp, para jogar nos fliperamas, lá no Playland. Era um lugar seguro para eu estar com meu pai dentro do shopping, né? E tinha muita coisa para fazer.
Mas eu lembro que aos 7 anos eu comecei a ir e ajudar ele a tirar chopp. Por quê? É um restaurante até hoje que ele é especializado... E o chopp é gelado e bom, E o hein? chopp... A especialidade lá sempre foi o chopp, né? Era um restaurante bem típico alemão e saía muita canequinha assim de chopp. E aí, naquela época, no restaurante, tem 2 tipos de caixa de madeira. A caixa de madeira bem fininha, que é pro tomate, só como o tomate solta água, ele pega na madeira, ela tem que ser descartável. Só que você tem uma outra caixa bem mais reforçada, que ela é de madeira, que é a caixa de laranja. A gente virava aquela caixa, eu subia nela e eu ficava tirando chopp. E eu lembro de, naquela época, alguns clientes irem lá e falar assim, pô, que coisa legal você trazer o seu filho para entender da onde é que vem as coisas dele. Não era nem o termo trabalhar, mas era assim, que bom aproximar a família do trabalho, dele te fazer companhia, de você ensinar valores para ele. Meu pai nunca me deu um chopp e falou para eu tomar. Eu, com 7 anos, não era porque eu estava ali que eu descia e ia tomar um chopp escondido. Porque eu tinha a figura do meu pai, da família, e a responsabilidade dele com o ser humano que ele estava criando. Imagina essa situação hoje. A confusão que então, eu sinto hoje, e assim, eu tenho uma vontade muito grande de ser pai, muito em breve eu vou ser pai. Eu fico pensando que, assim, por mais que eu possa falar hoje, não vou dar tela e tudo mais, tá, talvez dê, mas eu quero muito fazer o que o meu pai fez comigo. Assim, desses valores, sabe? Eu tento imaginar tanta coisa que eu fiz lá com ele, que hoje a criançada parece que tem uma barreira, uma distância, né, entre o pai, entre o adulto, o que ele pode, o que ele não pode, o que é moral e o que é imoral. Eu quero deixar um aprendizado aqui. Por mais que a sua história seja parecida com a nossa ou diferente, honre sua história. Porque ali pode ter muitos aprendizados. Às vezes a gente fica preso na crítica, na dor, do lado sombrio, mas também tem um lado bom. Muito dos trabalhos que eu faço nas minhas mentorias, nos meus livros, nos meus cursos, em todo Resiliência, é a gente poder olhar para o lado bom. Eu, durante muito tempo, meu pai era muito trabalhador. Meu pai saía às 6 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite. Tinha uma brincadeira que meu pai trancava 25 de março e deixava no Parque Dom Pedro a chave para poder abrir no dia seguinte. E eu via pouco meu pai, mas os momentos que eu tinha era de lá. E de lá nasceu esse caráter. Essa força de vontade de poder ajudar as pessoas. A frase que meu pai mais falava lá, sabe qual que era? Como eu posso te ajudar? Ele nunca perguntava o que eu vou ganhar com isso. E meu pai foi uma das pessoas que mais impulsionou a indústria têxtil, de roupas e o comércio no Brás, na 25 de março e no Bom Retiro. E durante muito tempo eu não conseguia enxergar isso. Mas foi olhando para os meus traumas, para as minhas dores que eu ressignifiquei isso e comecei a trazer isso como um valor. Né? E a outra coisa que eu falo para você dentro da sua fala, vai ter um filho. Porque o que você aprende com as crianças, eu tenho um de 7 e um de 3. O Rafael e o Rodrigo. Um canceriano muito amoroso, muito obediente, e você é canceriano, e um outro que é sagitariano, que peita tudo é do jeito dele, mas como é bom aprender com figuras diferentes, que traz para você poder centrar eles e mostrar o caminho. Né? Na minha sala você viu ali que tem um flip chart, e o que os meus filhos mais gostam é, papai, posso ir no Resiliência? Papai, posso ir no Resiliência? Porque eles venham anotando, quando você faz terapia comigo, nas minhas mentorias, a gente vai anotando tudo. Até o Thiago Volpe, nosso amigo, ele fala, Amushi, deixa eu levar esse papel aqui. Ele põe lá em frente da esteira dele para ele ficar correndo e refazendo o que a gente conversou, para ele colocar em prática. E meus filhos gostam de vir aqui para ficar ali anotando, que são memórias que a gente vai criando, para que eles possam trilhar a vida deles no futuro. Então é muito legal isso que você traz, né? Honre a sua história do jeito que ela foi, para a gente poder seguir o nosso caminho em direção ao que nos faz bem, não é isso? Sabe que tem muita gente que me procura, às vezes, no direct? Já fala aí seu Instagram pra galera aí. É o @BrunoVanEnck. Soletra aí. É simples. VANENCK. Bruno Van Enck. Se colocar Bruno Van, ele aparece ali já. Eu fui descobrir o mundo digital, as conexões boas com as pessoas, no momento em que eu nem acreditava que alguém ia querer escutar o que eu tinha para dizer. E foi num vídeo que a gente gravou para um canal chamado Foras de Série. A história, tinha que acontecer. Eu marquei esse vídeo, que seria gravado dentro da Barbearia Corleone, e eu esqueci completamente. E nesse dia a gente fechou a barbearia, porque ele ia ser gravado depois, eu esqueci completamente.
E eu tomei umas 3 cervejinhas ali. Sabe, final do dia cansativo. Relaxar. Puta, tô precisando dar uma relaxada. Aí o cara bateu na porta e falei, a gente tá fechado. Aí o cara riu, né? eu sei, Bruno. E aí, tudo bem? Aí eu falei, quem é? Tinha esquecido. Coloquei na minha agenda. E aí, esse cara entrou e falou, porra, como é que você esqueceu? A gente tem aqui o vídeo pra gravar. Eu falei, não, imagina, brincadeira, entra aí. Fingiu que nada aconteceu. E meu cliente, até hoje, tudo mais, ele me fez 4 perguntas brilhantes. E eu respondi aquilo de uma coisa... O papo começava assim. Eu me sinto meio mal de falar com termos difíceis que eles não são da minha realidade. Ah, puta, minha empresa tem CEO. Não tem o dono, eu sou o dono. De madrugada sou eu que vou vir aqui se estourar um cano. Eu não preciso tornar difícil aquilo que eu honro. Do meu trabalho, das minhas conquistas, não importa o tamanho delas, foram as minhas conquistas. E empresa pequena tem dono. E empresa pequena tem problema pequeno. A partir do momento que eu quero ser algo que eu não sou, meus problemas vão ser grandes. E eu simplesmente abri o coração para falar aquilo. Eu tinha tomado umas cervejinhas e tudo mais. Bom, esse vídeo ele foi muito visualizado na época. Eu lembro que eu comentei com ele uma semana antes, tinha saído o do meu querido amigo João Adib também. E eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, um canal chamado Fora de Série. Eu sou dono de uma barbearia. Você quer que eu faça um vídeo depois do João Adib? O que eu vou falar? E depois, o pessoal do canal ele falou assim, aconteceu algo tão incrível que a gente não imaginava. O teu vídeo é o vídeo mais visto. E eu perguntei o porquê. Ele falou... Muita gente falou, pô, o menino falou a verdade aqui. E outra, eu me identifico muito mais com ele, que tem 3 lojas de calçado num shopping, alguma coisa. O que ele falou estava muito mais perto da minha realidade. Quero ser um bilionário? Quero, mas está tão longe de mim isso, que eu estou precisando, até eu chegar a ser bilionário, eu preciso melhorar aqui o meu quarteirão antes de conquistar o mundo, né? Eu tenho que deixar a minha calçada aqui bonita antes de eu querer ser presidente do mundo. E aí eu comecei a receber muita coisa de direct. De gente pedindo ajuda, mas assim, uma ajuda só num papo tranquilo. E falando assim, pô, Bruno, mas parece que a tua vida tudo deu certo aí e tudo mais. E aí depois eu comecei a falar abertamente sobre isso, que eu percebi que era uma ajuda para as pessoas, que todos nós temos problemas, todos. Adversidades, desafios, problemas, todos. Sei lá o nome que você dá, né? Todos, e eles não podem ser esquecidos. Mas você não pode sacrificar o resto dos seus dias maravilhosos que você tem. Amanhã a gente vai ter um dia menos de vida, né? Por que eu vou sacrificar com a parte ruim? Eu tenho tantas partes boas, né? Todo mundo, se conseguir enxergar sem lentes obscuras aqui, vai encontrar coisas muito boas na vida. Hoje eu tive muito prazer em começar a me conectar com essas pessoas. Foi aí onde eu comecei a ir para a rede social, mas me posicionando como eu sou um pequeno empresário do ramo do comércio. Ah, mas a tua barbearia... Não. Eu sou um pequeno empresário. Se fatura ou não fatura, se tem gente, se não tem gente, eu passo pelos mesmos problemas que todo mundo que está aí. Trabalhei no Simples, estouramos o limite do Simples, aí você ganha menos dinheiro do que está no Simples, então você tem que aumentar o teu... Cara, as guerras elas são exatamente iguais, claro. Quando eu conto alguma coisa na rede social, eu conto a versão da história real que eu quero que saibam. A verdade. Mas eu faço recortes. Eu, particularmente... não gosto de compartilhar fraquezas minhas com pessoas as quais eu não conheço, uma rede social tão enorme. Então, eu procuro contar histórias que elas são sempre verdadeiras. Isso significa que a vida é perfeita? Não, claro que não. A de ninguém é. A de ninguém é. Né? Tô errado com isso? Não, tá certíssimo. E cada vez mais eu tô com 41 Nós somos anos. sombra e luz, morte e vida, alegria e tristeza, perdas e ganhos. A gente vive nessa dualidade. A grande sacada que eu sempre falo é como sair desse lado e voltar para esse outro mais rápido. Fui casado já, me divorciei, peguei a aversão até a família, desisti do meu sonho de ter filho e tudo mais. Não, sabe o que eu dei espaço a isso? A uma pessoa maravilhosa que eu conheci, que é a Thaís, né? A gente ainda não casou oficialmente, mas já construímos a casa junto, uso a aliança aqui. E é uma pessoa que ela me traz muita sabedoria. Hoje, antes de vir para cá, ela começou um papo comigo, que até assim, eu fiquei pensando, caramba, eu tô indo no Resiliência, e a Thaís, a gente saiu para tomar um suco aqui agora antes de vir para cá. Até a hora que você mandou mensagem, eu tava com ela. E ela começou um papo comigo, assim, ao acaso, mais um dos grandes ensinamentos que a minha esposa passa para mim dentro da minha casa, que ela falou, eu contei uma história hoje de uma reunião que eu tive e tudo mais, e é algo que ele acaba sempre acontecendo comigo. Eu sempre dou o meu melhor. Você não vai conhecer alguém que falou assim, o Bruno me passou a perna. E eu vou continuar fazendo isso, isso é minha verdade. Esse é um valor do Bruno. Esse é um valor inegociável. Eu posso ser o idiota?
aos olhos dos outros. Na minha verdade, eu não a perdi. E hoje a Thaís, que é uma pessoa incrível, ela me chamou muito a atenção sobre lealdade. Lealdade principalmente com o que a gente tem. Eu estou sendo leal comigo quando eu te afirmo isso. Mas principalmente lealdade com as pessoas, né? Então ela falou assim, entre tantas coisas lá que eu paro e reflito com ela, ela falou, se eu brigar com você, eu posso falar algo de você. Mesmo que eu esteja muito brava, ninguém pode falar nada de você pra mim. Eu sou o teu núcleo familiar, é com você que eu divido tudo isso, e a nossa força, Tá aqui. a lealdade, ela é inegociável. Então eu fiquei até refletindo nisso, agora tá bem fresco aqui na cabeça, com um papo muito incrível. Mas, enfim, eu vou me prender a problemas do passado, eu vou sair e falar assim, não tem gente que presta no mundo, eu vou viver sozinho, eu não vou ter a minha família, não vou construir minha família. Não, de jeito nenhum. A relação que eu tive com meu pai, olha, tudo de valor, de amor, de carinho, de tudo que a gente tem até hoje, muito aflorado. Eu tenho 41 anos, você está com 65, é jovem. Você imagina o tanto que eu vivi com meu pai? Imagina tantas as fases bacanas que eu vi com ele? Então, fatalmente, todos nós temos os nossos dias altos e baixos. A terapia nos ensina muita coisa, né? Eu tenho a bandeira que eu levanto aqui é autoconhecimento liberta. Então, o seu mundo externo é reflexo do seu mundo interno. Então, quanto mais você olhar para dentro de si, mais se preparar, esses desafios vão ficar mais fáceis. Você falando isso aí de olhar para o positivo, tem uma metodologia que eu aplico dentro de grandes empresas, que o lucro chega a 40% a mais, 72% menos de atrito, não tem tantos turnover de pessoas que saem e entram, que é da Gallup. E ela fala que você tem 5 qualidades, 5 pontos fortes. E se você olha para o que você tem de melhor, fica muito mais fácil de você ter seu dia a dia e você é muito mais feliz. Que é justamente isso que você está falando. É melhor eu olhar para o positivo, vai ter um outro dia, uma nova outra oportunidade, e eu vou fazer isso acontecer. Dentro dos meus valores, que é a honestidade, a lealdade que você traz aí junto com a Thaís. Mas eu quero te fazer uma pergunta que está vindo aqui para mim. Qual que é a dica que você daria para esses empresários que estão aí nesse meio desse rebuliço, e se esses valores que você aprendeu com seu pai, você coloca hoje na Corleone? Para quem não sabe, o Bruno tem uma rede de barbearias, que é um sucesso aqui do lado, é um dos lugares mais gostosos que eu vou lá, sento, encontro amigos, às vezes tomo um café, se é de dia, às vezes à noite eu tomo um chopp ali, a gente bate um papo, encontra um, encontra outro, e vira um ambiente muito gostoso, né? Que parece que é isso que você está falando, que é lá como chama lá a razão social do seu pai? Monique Deutsche Delicatessen Lanches Limitada. Que é o que tinha ali, né? Que é onde eu aprendi tudo. Principalmente a como ler pessoas, a como tratar pessoas da maneira a qual elas esperam. Existem pessoas que, sim, elas estão num dia ruim, elas vão ser mal educadas com você. Você não precisa ser de volta. A gente está recebendo as pessoas, é o nosso trabalho. Mas tem pessoas que elas são simplesmente mais tímidas. E saber lidar com isso, saber lidar com a diferença das pessoas também é uma obrigação. Nossa. E não apenas como seres humanos, falando do lado profissional, aqui do que a gente está falando, é tua obrigação como um profissional. Fazer a leitura de quem... Claro que você nunca vai responder a algum abuso, alguma falta de educação. Mas entender o que o teu cliente precisa receber, da maneira que ele precisa receber a sua energia, é muito interessante. Se eu pudesse dar uma dica para quem é empresário, eu acho difícil alguém chegar nesse ponto aqui sem saber o valor de uma terapia, né? Se você sair hoje aqui na Faria Lima, com todo mundo que está no mercado financeiro, com a loucura que eles vivem todos aqui, e você fala assim, você faz terapia? Qual que é a resposta? Não sou louco? Eu faço sempre nas minhas palestras uma pesquisa de quem faz terapia ou não. Eu consigo ali, pelo que as pessoas levantam a mão, de 20% a 30% das pessoas, quando tem ali 100 ou 1.000, já fiz palestra para 8.500 pessoas, de 20% a 30% só faz terapia. E se você está vendo esse vídeo aqui e quer tirar alguma coisa, acho que o primeiro passo, acredite muito nisso, terapia não é apenas para você contar os seus problemas, é principalmente sobre o seu autoconhecimento. Só o fato da gente falar algo em voz alta já esclarece muita coisa. Estou falando aqui o lado do paciente. Eu vou explicar minha relação com a terapia. Fiz terapia anos atrás, acabei não dando sequência. Acho que como todo jovem, maturo, com sede de trabalho, com o negócio de vou trabalhar 16 horas por dia, que todos nós passamos em alguma hora, se a gente quer ser empresário e tentar montar alguma coisa. Pouco antes de eu conhecer a Thaís, eu fazia terapia de uma, às vezes 2 vezes na semana. Depois continuei um tempo, acabei parando, voltei de novo.
E essa é uma das maiores cobranças que ela me faz. Ela faz assim, para termos conversas honestas em casa, para termos conversas que elas são claras, para a gente não acumular coisas, eu preciso que você faça a sua terapia. E aí, eu acho que eu encerrei o ciclo com a minha antiga terapeuta, maravilhosa, de tudo que ela fez por mim nesse momento, mas eu sinto que eu encerrei esse ciclo e eu já estou sentindo muita falta de fazer de novo. Acaba que é um compromisso meu aqui, estou falando para os outros fazerem nesse momento, não estou fazendo, mas estou procurando. Mas é bom assim, quando a gente fala que a gente tem que fazer, porque a gente se compromete. De verdade. É. Falar em público é uma coisa que faz você deixar de procrastinar, porque quando você faz uma promessa, você tem valores definidos, você vai fazer isso. Até eu faço terapia, para você entender. Eu faço terapia com 2 pessoas. E é muito legal isso que você está falando, porque quando eu conheci minha esposa, eu já estou há 17 anos com a minha esposa, 9 anos casado, esse ano a gente faz 10 anos, e quando a gente começou a se relacionar, eu era ainda meio perdido, não era do autoconhecimento, e um dia eu pedi para ela e falei assim, sim, eu quero continuar estando com você, porque a gente estava com muitos problemas, mas eu não sei como fazer. Me ajuda. E aí juntos a gente começou esse trabalho, onde ela foi fazer terapia, eu fui fazer terapia, a gente começou a fazer lá o Leader Training com o Tadashi, onde depois eu estava te contando ali, eu me tornei um dos palestrantes e um dos facilitadores do Leader Training durante 10, 12 anos, mas foi ali que deu início a minha mudança de me conhecer para não transferir o problema para ela e, como você está dizendo para empresários, não transferir também para dentro da empresa, para os colaboradores e para os erros e não ficar me culpando. Então, sim, eu gosto muito disso que você está falando e é uma aula para que as pessoas que estão nos escutando possam começar a colocar isso em prática e pôr a terapia em dia. Uma pergunta que a gente sempre faz aqui, Bruno, uma história de resiliência do Bruno, porque é o Resiliência Cast, onde você viu ali que você não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, estava perdido, mas você superou para que sirva de exemplo para aquelas pessoas que hoje estão desesperadas, não sabem o que fazer, mas que tem uma resiliência ali para aflorar e que você possa contribuir, né? Um momento, né, para quem não sabe, mas a maioria das pessoas já conhece esse termo, resiliência, e a gente tem uma diversidade, um desafio, e com criatividade, autoconfiança, pessoas, uma rede de apoio e aprendizagem constante, eu gosto desses pilares, a gente conseguir superar esse desafio e sair muito melhor lá na frente. Pandemia, com certeza. Eu explico por quê. Você usou um termo agora há pouco sobre turnover de pessoas que trabalham numa empresa. Você frequenta aqui a Corleone e você percebe que eu só coloquei gente. Pouquíssima gente saiu. Pouquíssima gente. É sempre a mesma galera. Barbeiros em si, eu tive um barbeiro que ele foi morar na Irlanda. Eu tive um barbeiro que ele era padre, aí ele virou barbeiro, um ótimo barbeiro, e depois ele resolveu ser contador. Ele não era mais barbeiro. Eu tive um outro barbeiro que ele é de uma cidade aqui de São Paulo, a mulher dele, a esposa dele adoeceu e ele por bem achou melhor ir para a cidade dele, ficar perto de amigos e família. Não teve assim... Nesses 11 anos, a gente teve 2, 3 episódios de alguém que falou, olha, muito obrigado pela sua contribuição, mas acho que a gente já não tem alguma sinergia. A gente tem até um certo turnover ali na recepção, que ele demora às vezes 4, 5, 6 anos para acontecer. Normalmente nós contratamos pessoas jovens ali para recepção, então as meninas são sempre super carismáticas que estão ali, são meninas que estão em faculdade de direito, estão fazendo alguma outra coisa e aquele é o trabalho para pagar a faculdade delas. Então, obviamente, elas seguem o caminho delas ali, mas ninguém nunca que a gente falou assim, ó, aqui não deu certo com você. Nós abrimos recentemente uma nova unidade da Barbearia Corleone, onde tem muito mais espaço. Já faz o convite aí. Essa é a primeira barbearia temática da Marvel, junto com a barbearia... Desculpa, é a primeira barbearia temática, o que a Marvel faz na América Latina. Tiveram algumas outras no mundo lá em caráter temporário, né? Mas essa barbearia fixa é a primeira da América Latina, mas do mundo também. Lá a gente tem 18 cadeiras de barba, a gente tem a recepção. Quando montamos o time, a gente ainda não conhece as pessoas. E a primeira coisa que eu falei, não apenas para o pessoal que já trabalha comigo, que me ajudou a montar a equipe, mas eu fiz essa introdução com as pessoas. Eu falei, olha, não se assustem. Muitas das pessoas que estão aqui, elas não vão continuar. Mas elas não vão continuar porque elas são incompetentes, porque elas são más pessoas e tudo mais. A gente precisa estar muito sentado onde a gente quer. Os valores, eles precisam ser iguais. E às vezes não é porque o meu valor é melhor do que o seu, ou o meu é pior do que o seu. A gente não tem, são só às vezes valores diferentes.
E assim, eu falei até os números. Eu falei assim, olha, para recepção, pode contratar 5 pessoas, vão sobrar 2. Para os barbeiros, vamos contratar os 18 barbeiros, fatalmente eles vão sobrar uns 12. Depois, com o movimento da casa subindo, a gente vai contratando outras pessoas. Qual é o meu maior capital? Qual é o maior capital de qualquer empresa? Por mais que ela seja de tecnologia, alguém tem que fazer a linha de comando. São pessoas. Né? A gente vê há centenas de anos a briga sempre foi chamada da disputa entre classes. Infelizmente, política acabou incendiando um pouco isso e transformou no ódio entre as classes, o que é uma pena. Né? Mas essas pessoas são as que são essenciais para o funcionamento da nossa empresa. Eu não sou barbeiro, eu não sei cortar cabelo. Quem é a estrela da Corleone? É a marca. Todas as pessoas que estão lá dentro são pessoas muito incríveis, muito maravilhosas. Eu não vou nem falar um palavrão aqui, mas é o que elas são. O Bruno, a figura talvez do dono em alguns momentos, não tem o meu nome na porta. Eu não sou um concorrente dos meus barbeiros. A minha função é fazer um lugar onde entre bastante gente para que todos tenham uma condição ótima de trabalhar. Eles fazem um ótimo corte de cabelo e tem clientes como você de 8, 9, 10 anos que frequentam a junção entre as duas coisas. Quando veio a pandemia, eu sou o único sócio da minha operação. Quando veio a pandemia, eu tive que tomar a rédea da situação. E eu lembro que eu fui para Campos do Jordão e todos os dias eu fazia reunião com o meu time que eu falava o que eu achava. E isso para mim eu fui puxando uma responsabilidade, porque quem que previa alguma coisa? Mas eu falava, eu mantinha acesa a chama da nossa empresa, eu tentava resolver problemas da maneira que a gente resolveu. Não mandamos embora nenhum funcionário da empresa. Os barbeiros, graças a Deus, todos eles ganham um bom dinheiro. Todos eles ganham ali acima... São bem remunerados. Acima de 2 casas decimais ali dos milhares pelo trabalho deles. Não conseguia, eu não tinha dinheiro para continuar ajudando todos eles, mas paguei todo mundo que era fixo, fiz o que eu pude. E aí, quanto tempo isso vai durar? Não sei. E nisso, minha família também. Putz, Bruno, caramba, a gente tá preocupado aqui com umas coisas. Acabou que todo mundo olhou para mim. E eu me mantive forte esse tempo todo. E depois eu concluí uma coisa. Quando a gente toma essa frente das coisas, seja na sua empresa, que seja na sua família, que seja num grupo de amigos, quando você toma a frente disso e você se mostra uma pessoa forte e as pessoas precisam disso, eles acabam esquecendo de perguntar, e aí você, como é que você tá? Esse foi o meu momento que, assim, num momento onde todo mundo estava me perguntando, e aí o que a gente faz, eu tô precisando de ajuda, e eu controlando tudo, todo mundo, que durou muito tempo, pagando aluguéis, vendo todo o dinheiro que eu acumulei na vida, fazer assim, 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 para não deixar o meu negócio morrer. A minha... eu não vou ser hipócrita e falar, eu estava preocupado com a minha empresa, ao qual é o meu sustento, algo que eu trabalhei tanto para manter. E é claro com as pessoas que trabalham nela, e que se você for ver para o outro lado, todo mundo que é da operação, o meu negócio era muito bom. Quando acabasse aquele tempo que eu não sabia dizer quando ia acabar e ninguém ia acabar, todos precisavam estar vivos, lúcidos, sem passar necessidade. Então eu comecei a montar um esquema onde, por exemplo, o teu barbeiro ele ia te atender em casa. No começo, para essa comunicação, se você não tinha o WhatsApp dele ou se você ficou sem jeito de ligar, eu usei todos os meios de comunicação da Corleone para anunciar e organizar a ida desses barbeiros até a casa dos clientes. Os clientes pagavam o preço normal que eles pagariam na barbearia. Sabe quanto ficava para a gente da barbearia? 0. Nada. A minha responsabilidade com eles é ali dentro. A minha responsabilidade com eles era de quando abrisse de volta não ter uma poeira, uma luz queimada. Nada. E eu joguei o jogo. Eu apostei, eu dei all-in. Eu acho que se eu tivesse mais umas 3 semanas de fechamento total, eu não estava aqui contando uma história boa do desfecho disso. Posso te fazer uma pergunta e te Claro, interromper? lógico. Eu tenho uma frase, quando a gente cuida dos outros, quem cuida da gente? Quando eu estou a serviço da vida, quem é que cuida de mim? Né? Mas a gente tem nossa rede de apoio. Mas o que te deixou forte nessa hora para assumir essa liderança?
quais são as práticas, se você estava perto de Deus, não sei qual que era o seu ritual que você tinha ali para buscar essa força. Você consegue dar uma lembrança disso? Eu falo muito uma coisa que é significado é emoção. Emoção é vida. Então, se eu dou um significado forte, minha emoção vai ser positiva, eu consigo viver. E tem o encantamento, eu chamo de encantamento, que é quando a gente está com muita energia e quer fazer muita coisa boa. Né? Quando a gente está se encantando de rituais, de estar perto de Deus, de estar em paz com a minha família, de pessoas que me apoiam, de incentivo, de estudo, de aprendizagem constante, eu estou encantado com a vida e estou à disposição. Esse é o meu meio. E o do Bruno, o que fez ele ficar forte ali? Você sabe que eu falei dessa história de que as pessoas começaram a se conectar mais comigo na rede social depois daquilo. O dia em que eu vi todo mundo olhando para mim de dentro da minha empresa, perguntando como seria, para saber se vamos continuar vivos, se procura fazer outra coisa da vida. Sabe, todo mundo estava muito fragilizado. Começaram a me perguntar. Depois da minha casa, começaram a perguntar. Depois eu comecei a ser convidado para fazer lives, aquela coisa toda da pandemia, com outras pessoas que falavam, Bruno, me dá a tua opinião. Algo muito incentivador, o Paulo Moraes, que é fundador do Espaço Laser. Ele já tinha vendido a empresa na época, acho que o valor era de R$1 bilhão e tudo mais. Ele pegou o telefone e ele me ligou. Ele já foi meu mentor na Endeavor. E ele me ligou e falou assim, Bruno, e aí, o que você acha? Eu falei, o que aconteceu? Uma prova? Isso aqui? Você quer que eu dê a resposta? Ele falou, não, eu tô te perguntando porque eu não sei. Eu falei, o que você tá falando? Ele falou, você trabalhou em shopping 22 anos, teu pai tá lá desde a inauguração do Center Norte. O teu comércio é de porta aberta na rua que nem o meu. Eu não vou perguntar para quem escreveu o livro porque saiu do MBA. Prática. Eu quero saber de você. Cara, aquilo foi um choque energético tão bom. E aí eu olhei para o lado e eu falei assim, puta, tem um monte de gente aqui respondendo às lives, seguidores que vêm novos, que querem trocar uma ideia. Eu não estava sendo profeta de nada. Era trocar ideia do que você acha que pode ser. Todo mundo buscava uma pergunta. Sabe que eu acho que todo mundo olhou para mim e perguntou alguma coisa, sem essa cobrança de tipo, tem que acertar, eu não fiz nem nada técnico. Eu falava assim, cara, a gente tem que proteger a cabeça das pessoas. Eu preciso, falando de empresa, se me perguntam como empresário, eu preciso que a cabeça de todo mundo que abra, no dia que a gente abrir de volta, esteja boa. Vamos cuidar da cabeça dessas pessoas, porque são eles que vão cortar cabelo depois, são eles que vão estar com uma navalha no pescoço de alguém. E me deu muito prazer fazer isso. Eu nunca tinha parado para pensar. Mas acho que tanta gente mirar e perguntar alguma coisa para mim, eu falei, vamos que eu vou ajudar. Eu vou tentar. Para eu jogar a toalha, acho que como todo canceriano, que a gente apanha até o final, a gente insiste. Depois que vai embora, vira as costas, nem olha para trás, né? Você imagina eu canceriano, família, agarrado no meu pai, chorão, emotivo, de toque. Eu moro em casa com Mariana, que também tem sido muito aprendizado. Mas eu me segurei muito. A minha fé, a religião, acho que se estabeleceu uma religião. Eu sou batizado na igreja católica, fiz toda coisa, mas nunca fui praticante. Mas tem algo que nunca me falhou, que foi a minha fé. Eu me conectei muito com Deus mais recentemente, mais velho. Sabe quando? Eu entro no banheiro, eu espero o meu chuveiro esquentar e eu falo com Deus à minha maneira. Eu falo com a minha fé à minha maneira. É até uma vergonha, eu não sei fazer uma reza. Eu fui batizado e tudo, mas nunca foi o que me encheu os olhos praticar. Mas a minha fé, ela sempre foi inabalável. Sempre nas minhas induções e trabalhos que a gente faz em grupo ou individual, eu sempre falo, faça uma oração, mas faça uma oração sem palavras decoradas. Sincera. Que é aí que sai a verdade e é aí que ela sai sincera. E sabe que muitas vezes eu sento sozinho e eu penso em algo para falar para Deus e acaba saindo coisas e assim, cara, vou só agradecer. Tem uns probleminhas outros aqui, mas não. As glórias são muitas. Eu peço muito pouco. Muito do que eu pedi ultimamente era para o meu futuro, era para uma família. Era mais do ser do que do ter. Mais do ser do que do ter. Cara, ter
Ter eu já conquistei, graças a Deus, bastante coisa. A gente dá um jeito também, né? Não, a gente nunca vai estar satisfeito. Ah, eu queria ter um carro bom. Aí você tem um carro ótimo. Aí você tá falando, agora eu quero um helicóptero. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, eu quero um disco voador. É da natureza do ser humano que a gente não pare de querer crescer. Então, os ganhos, eles acabam vindo entre altos e baixos. Você sempre vai ter se você correr atrás e trabalhar. Agora, uma família, ter uma relação. Eu tô com 41 anos, eu quero ter filho, assim, para ontem. Nos meus pedidos é isso que sai hoje, assim, de maneira muito maciça. Eu gosto muito do Milagre da Manhã, não sei se você conhece, que é um livro que tem que fala que ao acordar você tem que estar no seu silêncio próximo do Criador, do que você acredita, você orar, meditar ou rezar, você visualizar aquilo que você quer, palavras de afirmação, gratidão, ler algo positivo e um exercício físico. Eu gosto muito. E uma das palavras de afirmação que eu falo é que todo dia apareçam pessoas que compactuam dos mesmos valores que eu, para que façam um mundo melhor. Eu repito essa frase diariamente para mim, muitas e muitas vezes. Né? E é muito disso que você falou. Muitas pessoas te procuraram de mesmo valor, que queriam uma experiência de pessoa que estava ali no front e que se uniram em prol de um objetivo. Né? A inovação nasce como? Pessoas diferentes, de áreas diferentes, de religiões diferentes, línguas diferentes, em prol de um objetivo. Às vezes não concorda, às vezes concorda, mas achando um caminho em comum para aquilo se realizar. E é muito do que eu acredito e muito do que a gente faz aqui no Resiliência. As coisas vão saindo do controle, vem aparecendo um novo problema, a gente ali sempre querendo buscar, mas de escutar pessoas aqui no Resiliência é muito engraçado. A gente sempre traz pessoas que não tem nada a ver com o nosso negócio para opinar sobre o nosso negócio. Né? Como a gente pode levar mais conhecimento, como mais educação, capacitação, mais autoconhecimento, desenvolvimento humano. E uma das formas que eu mais vejo que é isso, escutando a história de outras pessoas, onde as pessoas se identificam e vejam qual que foi a solução para colocar em prática, que foi como eu abri o podcast aqui, que você aprenda algo aqui para levar para sua vida e pôr em prática. Né? Então isso que você fala muito compactua com tudo que a gente acredita aqui. Fechando o que você me perguntou, eu levei de uma maneira tão positiva. Eu não preciso explicar qual era o problema e a aflição de todo mundo, porque todos nós vivemos a mesma coisa. Tá? Uma coisa muito rápida, sem recurso e muito pesada, né? E foi igual para todo mundo, né? Claro, as pessoas que perderam vida e tudo mais, não, mas eu acho que essa aflição do que seria o mundo, todo mundo participou dela. Mas falando de resiliência, eu comecei a achar essa jornada muito prazerosa de seguir. E só depois de algum tempo, então falando de resiliência, eu percebi que, cara, ninguém perguntou como é que eu tava. Depois de muito tempo. Eu perguntei para todo mundo como é que eles estavam. Eu perguntei para todo mundo se eles precisavam de alguma coisa, se eu podia ajudar, se eu podia colaborar. Ninguém perguntou. Ninguém. Então, eu acho que essa era a minha grande jornada naquele momento. Sei lá, se algo me esperava que eu cumprisse alguma coisa naquele momento. Mas você se sentia muito bem ajudando as pessoas, não? Muito. Eu continuo. A gente tem um projeto muito bacana, eu não sei se você conhece o projeto Serendipidade, para pessoas com síndrome de Down. Tá? É o que a gente estava falando agora há pouco, né? Antes. Olha o que aconteceu comigo. Em 2018, eu estava abrindo os números da Corleone e eu falei, nossa, eu estou trabalhando tanto que eu não tive nem tempo para ver como isso tudo foi bom. Eu quero muito devolver um pouco disso. Que fazia parte de mim. Eu trabalhei, curti, fiz tudo. E o que eu devolvi? Ah, nossa, eu dentro da minha casa proporciono que várias outras famílias... Não, isso é o mínimo que uma empresa faz. E aí eu lembrei que eu era... uma tia minha, ela me levou uma vez na ACD, quando eu era bem pequeno, sei lá, tinha 11 anos, para ser voluntário lá. O voluntário da ACD... como as pessoas às vezes têm muito medo de trabalho voluntário, que acham que é algo super penoso, era pro Teleton, não existia e-mail, não existia nada. Então tinha era carimbado impresso, era uma mala direta. Então a gente pegava envelope, carimbava impresso, colocava a mala direta, fechava, não lacrava, porque senão não era o impresso, colocava etiqueta de destinatário e etiqueta de remetente, mandava para casa das pessoas para pedir doação no dia do Teleton. Depois, acho que de uns 4 anos que eu fiz isso, entrou um menino nessa sala que eu estava fazendo isso e ele me trouxe uma caixa de Ferrero Rocher, que era uma pirâmide. Aí eu falei, é pra mim? E era um menino que tinha síndrome de Down. Ele falou, a minha mãe falou que você tá ajudando a gente aqui, então eu quis dar pra você o meu chocolate predileto. Isso eu devia ter 15, 16 anos.
que aquilo me marcou. Não sei quem é esse menino, não sei o nome dele, não tive nenhum contato nunca. E aí, nesse tempo, eu falei assim, cara, quero fazer alguma coisa que seja legal para os outros. Devolver um pouco para a sociedade o que eu estou recebendo hoje em dinheiro, em riqueza, devolver algo de bom para a sociedade. E aí eu criei um projeto que ele recebia pessoas com síndrome de Down, do sexo masculino, não importa qual a idade, e não importa qual a classe social, para cortar o cabelo de graça na Corleone. Então eu conversei com todos os barbeiros, eu falava assim, barbeiro, quer fazer uma boa ação? Quer fazer uma doação para o mundo? Você pode doar. Dá um corte de cabelo para uma pessoa com síndrome de Down. E aí a gente aprendeu muito sobre pessoas com síndrome de Down, que eu tinha 3 objetivos lá nesse começo, e ele funciona até hoje. Eu queria que as pessoas, muitas vezes marginalizadas pela sociedade, e muitas das vezes porque elas não sabem como tratar o próximo. Porque a gente não tem educação para isso. É um absurdo que escolas não ensinem isso. Então, quando eu digo marginalizados pela sociedade, é não apenas por maldade, mas também por ignorância, falta de conhecimento. Então, essa pessoa com síndrome de Down ia entrar na barbearia num lugar super descolado e ia sentar lá e cortar o cabelo como qualquer outra pessoa lá, sendo tratada como qualquer outra pessoa. E todas as pessoas que trabalham na operação conheciam de perto quais eram as limitações de uma pessoa com síndrome de Down, tá? Quando eu coloquei isso na internet que eu queria fazer, o Henry Zilber, que é um cara fenomenal, ele viu a publicação que eu fiz. Eu falei, alguém conhece uma instituição de pessoas com Down? Ele falou, eu sou cliente da Corleone há muitos anos, meu filho acabou de nascer, eu descobri no dia seguinte que ele tinha Down. Eu falei, então vamos se juntar. Hoje é um projeto enorme do que ele faz lá, é um negócio de vida para ele, mas basicamente a gente atraiu essas pessoas para lá. O primeiro pilar é que a pessoa fosse recebida num lugar super descolado e muito bem recebida. O segundo, que o barbeiro, as pessoas que estão em volta cortando o cabelo, tirem qualquer opinião errada que eles têm sobre como se relacionar com uma pessoa com Down. Eu trouxe para os barbeiros a sensação de doar ao próximo e, principalmente, os pais terem autonomia para os seus filhos. Porque o que todo pai que tem um filho com algum tipo de limitação sonha? Que ele tenha sua independência. Então, eu abordei vários pais assim que chegavam lá e eu falava, é tua vez de cortar com o barbeiro. Aí o pai levantava, ou a mãe levantava. Eu falei, onde você vai? Não, vou lá explicar como é que eu corto. Eu falei, por quê? Não, vai que ele quer raspar o cabelo, fazer um moicano. Eu falei, qual é o maior problema do mundo se ele raspar o cabelo na zero? É o cabelo crescer. Você não fala de autonomia? Deixa teu filho escolher. Muito legal. Aí eu dava impacto nos pais também. Isso, o projeto Serendipidade, ele nasceu ali. Depois, não era meu, ele é do Henry. A gente criou durante 3 anos um crowdfunding onde eu falava assim, ó, sabe por que é que os barbeiros não cobram? Eu não tenho custo nenhum, nada fica aqui pra gente na barbearia, porque eles estão doando dinheiro também. Quem vai doar dinheiro? Se você viu e gostou dessa causa, vai no crowdfunding que é direto na conta do Serendipidade e paga por um corte de cabelo, patrocina um corte de cabelo. Legal. Então, alguns pais que tinham muita condição e falavam, não, eu faço questão de pagar, eu tenho condições, eu falava de jeito nenhum. Doa. Eu estou recebendo o seu filho, eu não estou recebendo se você tem dinheiro ou não. Doa lá. E aí via doação de 20, 30, 40, 70 mil reais. Nós doamos no primeiro ano 800 e poucos mil reais para o projeto. E hoje ele tem já 8 anos, a gente recebe as pessoas aqui. Henry Zilber, ele é pai do Pepo, né, que é o símbolo de toda essa campanha. E hoje ele tem um trabalho gigantesco, virou projeto de vida dele. Né? É muito bonito de ver o quanto as pessoas de dentro da operação, até hoje, eles cortam cabelo de graça de pessoas com Down há 8 anos, com um sorriso. É a maneira que essas pessoas também encontraram de poder doar, de poder contribuir com bênçãos que eles têm ali, né? Muito bom. Então, o clima que a gente tem de trabalho dentro da barbearia é um troço... Muito legal. Me dá muito prazer. Me dá muito prazer. Tudo que você vem falando, Bruno, tanto dessa história de resiliência da pandemia quanto essa das crianças de síndrome de Down, é que você está a serviço da vida. Você sempre está ajudando, contribuindo. E muitas pessoas, e é esse o trabalho do Resiliência, a gente também está sempre contribuindo. Depois as pessoas falam que é sorte. Né? Uma coisa que me chamou muita atenção é que na pandemia eu cheguei a fazer 4 lives por dia.
Uhum. Porque a gente tinha um canal, onde uma audiência lá de 2.000, 3.000 pessoas numa live diariamente. A gente pôs 10 lives, 10 profissionais falando o tempo todo, e ali que o Resiliência explodiu mesmo. E a gente estava dando ali o que a gente podia de melhor. Ainda criou um atendimento rápido de 30 minutos, porque era muita gente que precisava ser atendido, com grandes psicólogos atendendo. Isso foi nossa contribuição ali no Resiliência. E a gente não está preocupado também com essa questão da prosperidade ou do dinheiro. A gente estava ali ajudando. E isso que nos energizava e nos dava força para continuar. Né? Ali quando você falou, nunca ninguém perguntou se eu estava bem, mas você ali ajudando tantas pessoas... É o que me fez bem. É o que te fez bem. Claro. E aí eu jogo para vocês aí. Vocês podem estar correndo atrás, fazendo um monte de coisa, mas quem que você está ajudando? Em que projeto você está contribuindo? Claro. O que você está dando de que sobra em você para as pessoas? Às vezes é um sorriso, é um abraço. Não estou falando de financeiro, é abrir uma porta, é fazer, né? Eu estava comentando para você que a gente está com o Ajudar. Quem quer conhecer aí, põe ajude.ar no seu navegador. Uma instituição que a gente criou de vaquinhas transparentes, onde são doações que a gente direciona para crianças, onde o governo não patrocina a sua saúde, que estão aí abandonadas, e a gente vem contribuindo tanto. Então, você pode ir muito mais além. Quando você vai além de criar alguma coisa assim, parece que o mundo se abre para você. E talvez isso possa ser um nome para resiliência. É isso. E sabe que as pessoas elas não precisam ter vergonha de falar o que faz bem para elas, de se mostrarem que amam a si mesmo. Quando você ajuda alguém, sei lá, alguém te pediu um prato de comida e você comprou, você fez aquilo por você, você se sentiu bem. Sabe por quê? Dali a algumas horas aquela pessoa vai passar fome de novo. E você carrega por dias o sentimento de você faz a coisa para os outros. Quando a gente ajuda alguém, primeiro é para nós, depois para os outros. Né? Isso e não é feio de dizer isso. Quando você faz um trabalho social, quando você vai lá, eu faço muito, a gente ajuda muito aqui, você mais ganha do que a outra pessoa. Muito mais. Muito mais. As pessoas não têm, que nunca fizeram, não sabem disso. Quando você está ajudando ali, é você que está ganhando. E esse é o lado bom do termo egoísmo, gostar de si mesmo. Eu estou fazendo o bem para alguém que ele está fazendo muito mais para mim do que para o outro. Quando a gente faz uma grande doação de dinheiro, por mais que a gente ajude o outro lado, nós estamos ali pagando algum pecado que a gente cometeu. É para nós aquilo. Eu acho que o dia em que as pessoas entenderem que essa ajuda é muito mais para si próprio, elas até ajudariam mais. Porque às vezes as pessoas falam assim, Bruno, aquele cara lá, ele tá fazendo caridade, mas para ele, em troca de ter fama. Ué, se ele inspirou outras pessoas a fazerem o mesmo, fazer o bem sempre vai ser em prol de você mesmo. Isso aí. Se ele quis fazer para se sentir mais perto de Deus, se ele quis fazer para diminuir alguma culpa dele sobre alguma coisa, tá ótimo. Se ele quis fazer para se promover também, se for sincero, se for de realmente ajuda para o outro lado, eu também, essa é apenas uma opinião minha, eu também não consigo ver problema. Se você realmente está ajudando. Não é, vou falar que vou fazer, vou querer aparecer sem fazer. Se fez, ajudou. Durante muitos anos eu fui um dos conselheiros do Hospital Cruz Verde aqui em São Paulo, que é para pessoas com paralisia cerebral severa. Alguns familiares que têm condições levam lá para fazer todo tipo de tratamento, fisioterapia, odontologia e tudo mais, mas alguns se encontraram lá em situação de abandono. Né? A gente tem até a história lá de um indígena que ele foi enterrado vivo e conseguiram cavar, colocar ele de volta e ele mora lá. Há alguma perspectiva de cura dessas pessoas? Não existe a cura. Mas dá-se lá uma condição digna para ele viver, seja lá o curto espaço de tempo que normalmente eles têm. E eu levei muita gente naquele hospital que falava assim, eu estou em depressão. Me corrija se eu estiver errado, eu não quero falar nenhuma besteira. Você pode estar num dia muito triste, muito triste, muito triste. Não confunda isso com depressão. Depressão é algo muito mais sério. Eu imagino que a gente tenha tanto problema de não levar a sério algumas pessoas que realmente têm um quadro depressivo para aquele que brigou com o namorado e está muito triste. São coisas completamente diferentes. Então essas pessoas chegavam para mim e falavam assim, Bruno, eu estou em depressão. Não, você não está não. Você está triste por algum motivo. Depressão é outra história. É isso mesmo. Mas vou te mostrar um lado bom da vida. E eu levava essas pessoas lá. Só da gente ir nessa área de pessoas
Mudava abandonadas, essas pessoas choravam e falavam, cara, minha vida é muito boa. E assim, primeiro aprendimento que eu tive no hospital e que depois eu me senti até ingênuo, que todo mundo tem essa mesma percepção. Eu entrei lá, eu falei, em situação de abandono, os familiares abandonam essas pessoas, abandonam. E aí eu pensei, que filho da mãe, né? Como é que alguém faz isso com uma pessoa? Essa mulher do hospital, ela deu um sorriso, ela falou, aqui você vai aprender mais uma coisa. Você imagina que este familiar, essa pessoa precisa de 24 horas por dia de cuidado. Muitas vezes ela precisa de 24 horas de oxigênio, muitas vezes ela precisa de 24 horas de sonda para se alimentar. Quando cai numa família com menos possibilidades, eles não têm outra saída. Isso é um ato de amor. E a gente não pode falar que essa pessoa é ruim, é uma filha da mãe e dá qualquer coisa, porque ela deve estar sofrendo muito hoje em algum lugar. Ela não teve outra escolha. E deixar na porta de um hospital e se separar de alguém é um ato de amor. O maior ato de amor. Né? Para quem tem um filho, quando doa um filho. Por quê? Porque sabe que ali vai estar muito pior. A constelação familiar, que a gente trabalha muito aqui, diz muito isso. Que é um ato de amor de uma dor muito grande que ele não sabe controlar. E é muito doido. Nossa vida, olha, só do fato da gente estar aqui podendo numa tarde eu poder sair do meu trabalho e gravar um podcast maravilhoso com você, só de eu conseguir vir a pé andando aqui uns quarteirões, de eu ter uma roupa boa para vestir, de eu ter lucidez para falar, nossa vida já é muito boa. É meio piegas essa frase, mas eu gosto muito dela. Se você só acordasse amanhã com o que você agradeceu hoje, o que você teria amanhã? Né? Eu tenho um livro, Minha Gratidão Diária, você vai ganhar de presente aí para você levar. Obrigado. Que é de você escrever todo dia pelo que você é grato, porque a gratidão, e a gente validar o que a gente tem, traz felicidade. Né? E às vezes a gente não precisa jogar na cara, mas tem gente que precisa jogar na cara. A gente tem mais 2 perguntas para finalizar aqui. Só finalizar, sem fantasiar muito, tá? Eu saio daqui, eu corro atrás de dinheiro todo dia, como todo mundo. Eu pago imposto todo dia, como todo mundo. Se eu quero alguma coisa e eu sonho com ela, eu também trabalho como todo mundo. Eu também tenho as minhas frustrações, eu também tenho as coisas que eu ainda não atingi, que talvez são materiais. Todos nós temos, natural. Eu tenho muita coisa. Eu não estou fantasiando aqui algo que alguém fala assim, ele que tem tudo, é fácil falar isso. Não é disso que eu estou falando não, tá, gente? Cara, tem muita coisa boa que acontece na vida. Tem muita coisa. E eu sempre falo pra Thaís, quando eu a conheci, eu falei, você vai ver que algumas coisas, não me pergunte por quê. Eu imagino que seja por não descarregar no mundo coisas ruins. Mas quando eu preciso muito de uma coisa, algumas horas depois ela acontece. E, às vezes elas são financeiras, às vezes elas são de uma ligação, às vezes elas são uma coisa. Uma vez eu e ela, a gente terminou um relacionamento. Eu acordei de madrugada, fui ao banheiro. Quando eu voltei, eu resolvi abrir o celular para dar um check. Era uma fase que eu estava bem triste. Não me pergunte por quê. Eu não estava buscando nada. Apareceu lá um vídeo. Uma pessoa que você gosta muito, que não fala com você há algum tempo, ela te ama e ela não sabe como falar isso pra você. Mas fique calmo, você vai receber uma ligação em alguns dias. Se eu contar essa história aqui numa mesa de bar, vão dar risada de mim e vão tirar sal da minha cara. Eu desliguei aquilo e fiquei pensando nisso. No outro dia à tarde, Thaís ligou e a gente se reconciliou depois de tanto tempo. Um tempo aí sem se falar. E foi incrível e estamos muito sólidos até hoje. Tá? Desculpa te interromper. Problema, porque isso vai trazer algum aprendizado para alguma pessoa e vai fazer. A gente tem que seguir o fluxo aqui. Nosso tempo está acabando, mas eu quero fazer 2 perguntas para você, que a gente sempre faz aqui, são respostas muito boas. Se você pudesse dar um conselho para o Bruno lá de trás, que estava começando na choperia do seu pai, que hoje ele talvez tivesse algumas inseguranças ou alguns medos, que conselho você daria para esse Bruno lá de trás? Sinceramente, não pare. Não pare. Não pare. Eu sempre gostei de ver a vida com lentes muito maravilhosas, assim. E o não pare não é nem o vai dar tudo certo. É assim, se você não parar, vai acontecer, vai dar certo. E se precisar mudar o caminho, revisar a rota, vai dar certo. De novo, não vou fantasiar nada aqui. Continua. Eu acho que o poder de você falar para uma pessoa, não desiste, continua, para tudo. Mesmo que ela tenha que mudar a rota, é tão incentivador que o único jeito da gente não conseguir algo é desistindo. Muito, muito bom. E a última pergunta que a gente faz é abrir as câmeras do Resiliência para uma mensagem, um convite, algo que você quer deixar para as pessoas, para que deixe aí como um presente para as novas gerações e que isso reverbere durante muito tempo
para ajudar quem precisa? Olha, a primeira coisa que acho que esse foi o primeiro papo que eu tive assim durante um tempão, sem ser específico em alguma coisa, sem falar de esporte que eu pratico, sem falar de trabalho, sem querer dar empreendedorismo e tudo mais. Esse foi um dos papos aqui que eu abri o coração para muita coisa. Acho que até coisas que eu falei em voz alta aqui que eu nem tinha pensado muito em outros dias. Eu acho mantenha a cabeça no lugar. Manter a cabeça no lugar significa que tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Eu cuido muito bem da minha saúde, do meu corpo há muito tempo com o Thiago Volpi, que inclusive você celebrou, eu sou padrinho de casamento, você celebrou o casamento deles, e eu lembro que naquele dia eu pensava assim, cara, esse é o primeiro casamento que eu vou na minha vida, que eu realmente estou escutando e gostando do que tá lá, e eu não estou nem entendendo se isso aqui realmente é para um casamento, foi a primeira vez que eu realmente vi você de perto falar e que aquilo me tocou muito, e me chamou muita atenção as suas palavras e o quanto eu me identificava com elas. Meu querido amigo Thiago Volpi, ele cuida, já veio aqui. Que é incrível, é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na vida. Com você. Ele me ensinou muito sobre longevidade, sobre manter a cabeça no lugar, sobre manter um corpo saudável. Ele falou assim, Bruno, você quer um conselho? Cuida muito das suas pernas. Aqui a gente fez um mapa genético, você tem a tendência a ter osteoporose. A gente sabe o que infelizmente acontece com um velhinho quando ele quebra o fêmur aos 90 anos de idade. Ele falou, cuida muito, porque o que a gente está fazendo aqui, o que a nossa geração está fazendo é para você viver pelo menos uns 120 anos. Então aquilo foi um ensinamento tão grande. Eu que não treinava perna direito, hoje treino 2, às vezes 3 vezes na semana. É algo que eu levei aqui para a vida. Cuide muito de você, da sua saúde e da cabeça. Com a cabeça livre, você consegue raciocinar muito melhor, talvez devolver muito melhor tudo que você pode ter adquirido na vida de coisas boas, de maneira geral. Eu acho que é isso. Muito, muito bom. Última pergunta que eu gostei disso daí. Dicas de Bruno para ter uma cabeça livre. O terapeuta Cara, Bruno. terapia. Primeiro de tudo, terapia. A terapia foi muito transformadora para mim. A minha esposa vai ver esse podcast e vai falar, mas você não tá indo na terapia. Eu já criei o compromisso aqui de outro. É normal que a gente encerre ciclos com as pessoas. Eu tive em 2017 acudido pelo Dr. Thiago Volpi o tal do burnout. Mas assim, de eu ter que ir ser acudido com ele por um médico mesmo. Não foi uma coisa, eu tenho um burnout que eu tô meio nervoso aqui hoje. De novo, foi identificado por um profissional qualificado que sabia o que estava fazendo. Que eu tive lá um colapso hormonal lá na frente dele. E o Thiago chegou para mim e falou assim, esse foi o primeiro, com 34 anos. Isso aqui é um susto, mas controlável. O próximo, ou ele é um AVC, ou ele é infarto. Coração. Nessa idade que você está agora, pode esquecer o resto da sua vida. Eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que você é muito ligado nos seus negócios, eu sei que você tem muito prazer naquilo que você faz, mas tira um tempo para você. Tira um tempo para se divertir. Tira um tempo para o seu corpo não ficar produzindo muito cortisol. Todos nós que pegamos um trânsito em São Paulo, a gente se atrasa para uma reunião, a gente tem um compromisso, todo mundo tem um boleto para pagar. Você está colocando cortisol no corpo. Pelo amor de Deus, não quero ser médico e falar isso, mas você está criando cortisol no corpo. Proteja muito a sua saúde, porque a cabeça, quando a gente vê o corpo responder de maneira negativa, você fica com preguiça, você se olha, tá mais gordinho, você vai subir uma escada, você já não tem fôlego. A cabeça não, ela faz assim, desliga. Eu vivenciei isso. Eu quero muito viver esses 120 e poucos anos aí. Então, cuide muito bem da sua cabeça, faça terapia. Terapia é bom demais. Quando eu descobri isso... Seu esporte é sua terapia? O meu esporte é minha terapia. Quando eu tô dentro do carro de rally, eu sou piloto de rally, de carro de rally. Muitas vezes a gente faz provas muito longas, que às vezes eu fico pilotando 9, 10 horas no dia. E a gente consegue manter o foco total em algo que a gente está fazendo por 5, 6 horas. Consegue? A nossa cabeça não é capaz de fazer isso. Mas eu lembro que, assim, eu toda vez que eu entro no carro, eu tenho tanta coisa para fazer ali, mas assim, eu me divirto tanto que eu realmente não lembro de mais nada. Eu saio de lá totalmente revigorado. O rally para mim... Eu comecei isso na moto porque eu levava o telefone na mochila, no meio do mato não pega sinal, então eu não precisava falar com nada nem ninguém. O meu esporte é minha terapia. Muito bom. Eu quero agradecer você que assistiu até o final. Fica um convite para você deixar um comentário, um aprendizado. Esse
podcast vai estar disponibilizado em todas as plataformas, mas quem colocar o aprendizado lá no YouTube e a gente vê o melhor aprendizado, a gente vai mandar um livro de presente. Então eu agradeço a toda a nossa audiência, a você por estar aqui. Obrigado, eu acho que foi incrível e a gente tem aí espaço para gravar mais quantos for possível e a porta do Resiliência Humana está aberta aí para você e para tudo isso, e que você possa recompartilhar e mostrar isso, algum aprendizado, para que você possa colocar em prática. Então deixe seu feedback, curta aí, compartilha, ativa o sininho, tudo que todo mundo pede, e muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado você que assistiu até aqui também. Será uma honra me conectar com você aí na rede social. Um prazer. Muito obrigado. Até Valeu. logo.